Olá, amigos do RDTV, a nossa reportagem acompanha neste momento o primeiro simpósio que tem como pauta principal a discussão da indústria, o presente e as perspectivas nos próximos anos, principalmente aqui na cidade de Santo André e, claro, em toda a região do ABC. Para falar sobre esse assunto, ao meu lado, Luiz Rodrigues, ele que é diretor executivo da Sigma e foi um dos palestrantes aqui deste simpósio em Santo André. Luiz, obrigado pela entrevista, tudo bem? Tudo bem, estamos aí, viemos participar do simpósio, um evento bacana aí criado pela Prefeitura, que eu acho, o pessoal da Secretaria de Desenvolvimento da Prefeitura, muito interessante porque a gente tem uma oportunidade de se colocar e mostrar as nossas dificuldades, né? Bom, Luiz, antes de mais nada, o nosso internauta está vendo aqui ao fundo essas verdadeiras máquinas dos sonhos e é justamente o produto feito pela Sigma. Queria que você falasse um pouquinho dessa atuação antes de propriamente a gente expandir e falar do cenário como um todo, Luiz, por favor. Ok, esse carro é um carro que foi desenvolvido há 7 anos atrás. Nós pensamos em desenvolver o carro para ocupar a ociosidade da nossa outra empresa, que é a Sigmatronic. Nós tínhamos a ociosidade do nosso pessoal da usinagem, começamos a desenvolver o carro. O Ricardo, que é meu irmão, que é outro diretor, ele é uma pessoa que já correu muito em Interlagos, conhece todos os preparadores e teve a ideia de fazer um hot rod com performance. Ou seja, a gente desenvolveu um carro que, além de ser bonito visualmente, um carro que as pessoas apreciem ao ver, ele tivesse uma performance de pista, andasse, fizesse bem curva e tudo mais. Começamos a desenvolver chassi, foram 5 chassis até chegar nesse aí, difícil. Desenvolvemos centro de gravidade do carro, nós conseguimos colocar o carro com 51% na dianteira de peso, 49% na traseira. Centro de gravidade dele é lá embaixo, na altura do condutor, lá embaixo, o que permite, com isso, uma performance do carro em curva fantástica. Isso eu posso dizer, porque nós colocamos o carro em pista para testar num 4 Rodas Experience, junto com Porsche, Ferrari, Lamborghini, e o carro andou junto com os caras, inclusive tem filme no YouTube mostrando nosso carro passando Ferrari na pista. Luiz, e esse carro é produzido inteiramente aqui no ABC, especificamente em Santo André? Inteiramente. Os únicos itens que nós não produzimos é motor, que é importado, câmbio, diferencial, rodas, pneus e os gauges, que é o sisteminha lá são os relógios que a gente chama aqui no Brasil. Os demais, tudo foi fabricado aqui. A empresa está situada há quanto tempo em Santo André? Bom, a Sigmatronic está aí coisa de 30 anos. A Sigma Sport Car nós estamos há 7 anos nesse projeto. Bom, e agora falando propriamente do simpósio, Luiz, a sua palestra passou uma mensagem bastante impactante, chamando a atenção, alertando para as dificuldades do cenário hoje. Eu gostaria que você aproveitasse, até sob o gancho de um trecho da sua fala, que foi mais ou menos o seguinte: olha, a Sigma deseja permanecer em Santo André, mas precisa ter as condições para a empresa permanecer aqui. Quais são as condições ideais para essa permanência? Bom, primeiro, nós temos um problema muito sério em Santo André. Qualquer morador aqui da região sabe que as indústrias saíram de Santo André, onde era indústria, hoje virou shopping. Então, eu acredito que o governo municipal tem que ver qual vai ser a nossa vocação, se nós vamos seguir no ramo industrial ou não. Nós temos um grande problema, que é a questão local para se instalar. Santo André não tem mais áreas disponíveis para instalar a indústria. Nós temos os problemas de logística, que é outro problema sério que precisa ser melhorado na região. No aspecto positivo, nós temos mão de obra qualificada, que é isso que nos prende aqui ainda. Devido às universidades, especialmente, Luiz? Universidades, Senai, escolas técnicas, né? Então nós temos uma cultura de carro. Então a cultura de carro, digamos assim, do Brasil está aqui. No nosso caso, carros especiais, posso dizer, no Brasil, Santo André é um dos berços dos carros especiais, mas que também está difícil com a mudança da legislação, né? Que a gente acabou de comentar agora há pouco. Agora, Luiz, e de perspectivas, que é o tema principal aqui da palestra, o que pode ser feito para, primeiro, reverter esses gargalos e, segundo, para aprimorar a atuação da indústria aqui em Santo André? Bom, primeiro eu acho que a prefeitura vai ter que trabalhar fortemente em áreas, disponibilizar áreas para a indústria.
que nós estamos, vamos dizer assim, as áreas existentes para a indústria hoje, nós estamos sendo esmagados pelo avanço do mercado imobiliário. Então, existem vários problemas hoje relacionados a isso, quanto a ruído e tudo mais. Então, teoricamente, teríamos que remover a indústria de onde ela se localiza hoje para ir para outro local. Esse outro local, a prefeitura vai ter que analisar junto à IBAMA, governo federal, aonde poderá se instalar. Nós temos áreas de proteção ambiental aqui, mas nosso processo não é um processo que polui. Não é um processo que polui. Bom, vamos analisar junto à IBAMA se essas áreas podem ser ocupadas por empresas que não agridem tanto o meio ambiente. Por exemplo, esse é um dos aspectos. O segundo aspecto é a questão que eu acho daí também importante, a prefeitura nos ajudar em fomentar alguma coisa relacionada a investimentos junto à BNDES. Por exemplo, que é outra coisa que para nós é muito importante para desenvolver. Né? A Agência de Desenvolvimento Econômico, que na teoria faz esse papel de articulação no ABC, tem correspondido nesse aspecto? Olha, eu não posso citar a agência, porque até hoje a gente não recorreu à agência. A gente vem trabalhando aqui de forma praticamente só. Né? A gente nunca veio buscar nenhum apoio público ou de entidades desse tipo. A Sigma já pleiteou verbas do BNDES? Ainda não. Ainda não, a gente vem desenvolvendo, por isso que nós precisamos disso. Esse simpósio é uma oportunidade bastante interessante para que a gente consiga acessar esses contatos para conseguir isso. E esse era o ponto importante, Luiz. Não pleiteou porque não demandava ou não pleiteou porque faltavam canais para chegar ao BNDES? Bom, faltavam os canais. Né? Realmente a gente não sabe nem por onde começar, não sabia nem por onde começar. Então hoje a gente sabe que tem uma pessoa representando o BNDES, está fazendo uma palestra, nós vamos conversar com essa pessoa, vamos explicar o nosso projeto e o que ele pode nos ajudar no desenvolvimento do mesmo. Né? Também na sua palestra, proferida aliás agora há pouco, Luiz, chamou muita atenção a sua mensagem preocupante, repito, sobre a situação dos airbags e as empresas que atuam nesse sentido aqui em Santo André. O cenário é realmente desastroso visando 2014? Não, acabou. Simplesmente as empresas que faziam carros especiais, tipo réplicas, muita gente vê andando por aí, a partir do dia 1º de janeiro não vai conseguir mais fazer nada. Réplicas, bugs, porque todos os carros deverão ter airbag, ABS e fazer 6 crash tests. Não tem nem laboratório no Brasil credenciado para fazer os crash tests. Então vai se tornar impossível. Quantas empresas atuam nesse sentido em Santo André hoje? A gente... Pensando assim de pessoas, empresas que nós conhecemos, dá em torno de 10 empresas. Estamos falando de quantos trabalhadores? Põe 20 em cada empresa, temos aí 400 trabalhadores que eu não sei o que vão fazer. Direto, fora os indiretos. E a Sigma, pensa em sair de Santo André? Então, esse é outro problema que nós estamos agora analisando. Eu acho que para o ano que vem nós não saímos, porque temos 14 carros para produzir, a estrutura que nós temos é possível. Mas 2015 para 120 carros e 2016 250, nós já temos que pensar numa área maior para poder conseguir atender essa demanda. Né? Hoje em Santo André, a Sigma não identifica uma área para ampliar a sua atuação. Existem algumas coisas, alguns contatos, mas Santo André, propriamente dito, eu acho difícil. Pode ser que surja aí. A gente sabe de algumas áreas aí que existem no município, que são ligadas ao governo federal, à proteção ambiental, que eventualmente a gente poderia ocupar. Hoje a Sigma emprega quantos trabalhadores, Luiz? A Sigma Sport Car, a gente tem direto trabalhando na Sigma Sport Car 18, mas a Sigma Sport Car conta com os 380 colaboradores da Sigmatronic, onde nós temos um corpo técnico, engenheiros e tudo mais, e quando há necessidade, são os consultores. Luiz Rodrigues, diretor executivo da Sigma Sport Car, que produz, por exemplo, essa máquina aqui, sonho de muita gente, e participando aqui desse simpósio que tem como principal pauta de discussão a situação e as perspectivas da indústria em Santo André. Luiz, mais uma vez, obrigado pela gentileza e tenho certeza que teremos muitas outras oportunidades para falar mais da situação, da atuação da Sigma, que é importante aqui em Santo André, e também do cenário da indústria na região. Obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Estou te convido os telespectadores para conhecer a nossa empresa. Podem entrar no nosso site aí, www.sigmasportcar.com
esporte americano, né? sigmasportcar.com.br. Acompanhe mais informações no site www.reporterdiario.com.br. Até a próxima.